Seguir aqui, bom, depois de um ano de atritos, acusações e ameaças de retaliação, Estados Unidos e Colômbia tentam uma reaproximação. Os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro se reuniram ontem na Casa Branca, em Washington, em um encontro que teve como principal pauta o combate ao narcotráfico. Apesar do histórico recente de tensões, a reunião foi marcada por gestos de cordialidade e sinais públicos ali de entrosamento entre os dois líderes. Depois da reunião, Trump disse à imprensa que o encontro foi muito bom e a gente vai conferir agora. Mr. President, how was your meeting with Gustavo Petro earlier today, and did you come to any agreement on counter-narcotic efforts? Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And yeah, we had a very good meeting. I thought he was terrific. He was very good. We got along great. Any specifics? Well, we have a secure border. In fact, we have 9. Mas o que muda, né, de fato, nessa relação entre o Petro e o Donald Trump? E quais podem ser os desdobramentos desse encontro? Quem vai analisar isso agora com a gente é o internacionalista Hugo Tomazetti. Hugo, bom dia. Fazia tempo que eu não te encontrava aqui no Acorda Metrópolis. É um prazer te ter aqui sempre. Essa declaração do presidente Donald Trump é aquela declaração que a gente está acostumado a ver. Ele vai, xinga todo mundo não é nem no X, né? Na Truth Social, mas depois encontra a pessoa e vira melhor amiga. Diz que nunca ofendeu o Petro. E também do lado do Petro, as ofensivas são sempre grandes, né? Fortes. Ele entrou pela lateral, não entrou pela frente da Casa Branca. Teve um encontro de 2 horas com o presidente Donald Trump e agora resta o que vai acontecer depois. O que você acha que pode acontecer depois desse encontro aí, que para o Trump foi tudo bem? Bom dia, Natália. Bom dia a quem está acompanhando o Metrópolis nessa manhã de quarta-feira. Realmente, Donald Trump está sendo Donald Trump. Não mudou muita coisa naquilo que é o modus operandi de Donald Trump frente aos líderes internacionais. A Colômbia vem sofrendo ataques dos Estados Unidos, sobretudo do presidente Trump, desde antes mesmo da eleição de 2024. E, claro, o que a gente acompanha é um movimento dos líderes internacionais de tentar acalmar um pouco essa fera que é o Donald Trump, que todo mundo, ou grande parte das pessoas, pode chamar hoje em dia de pitbull sem coleira, né? Esse encontro se deu dentro de um aspecto um pouco diferenciado, porque não foi tratado como uma visita de Estado, por isso que ele entrou pela porta lateral, por isso que não houve entrevista coletiva depois, mas claro, houve uma rasgação de seda depois dessas 2 horas de reunião, levando em consideração que, poxa, foram 2 horas de reunião e nesse momento Donald Trump e Gustavo Petro trataram dos assuntos que foram problema durante todo esse ano. E qual que é o maior problema nesse assunto, né? Donald Trump sempre acusando a Colômbia de fornecer drogas para os Estados Unidos, de ser um dos maiores fornecedores de drogas para os Estados Unidos. Daí também isso se liga a toda a política, a geopolítica aplicada por Donald Trump na região do Caribe, né? Além disso, o que a gente tem é uma movimentação dos Estados Unidos de aproximação, e aí eu até chamaria de aproximação forçosa dos Estados Unidos à América Latina como um todo, né? Todos os líderes estão aí, em algum momento já passaram por algum atrito com os Estados Unidos. Tirando aqueles que arrastam o rabo para o Donald Trump, como é o caso de Javier Milei, os demais líderes estão passando por essa situação de ter que conversar com Donald Trump, nem sempre em pé de igualdade, nem sempre como chefes de Estado e nem sempre com as melhores armas diplomáticas, se assim a gente pode chamar, na hora de tratar dos assuntos que são comuns entre os dois estados. Natália, me chama muito a atenção o fato de que essa visita não foi uma visita de Estado, foi uma visita para tratar dos assuntos, mas foi uma visita feita à margem daquilo que tem a toda a pompa e circunstância da própria diplomacia. Isso parece ser uma marca de Donald Trump, que é tentar fazer as coisas como se fosse do meio empresarial.
a ideia do seu do mundo mesmo, né? E claro, isso chama muito atenção porque, convenhamos, depois de mais de 20 anos estudando as relações internacionais e acreditando que tudo isso ia ficar melhor, em 2026 a gente vê que eu tenho que resgatar conceitos bastante antigos para conseguir entender aquilo que está acontecendo no mundo de hoje.